Olá, eu sou a Letícia Len, eu acabei de ler Você é o Placebo, do Joe Dispenza, O Poder de Curar a Si Mesmo, e vim contar para você. Vimos nos vídeos anteriores da série, aqui no Jali, como a gente consegue alterar o cérebro para criar novas redes neurais, e logo o futuro que a gente quer. Mas o placebo funciona com todo mundo? Porque para alguns a visualização gera o efeito oposto. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, e quem gosta desse tipo de livro já deixa um like e se inscreve para acompanhar toda a série. Se você não está conseguindo criar novas redes neurais, novos comportamentos, uma nova fisiologia para criar um novo futuro, vou te mostrar o porquê através de um exemplo do livro onde Joe Dispenza e uma equipe mostram o quanto uma pessoa é sugestionável ou não. Então eles juntaram uma pós-doutorada de Harvard, especialista em psicopatologia experimental, um neurocientista de Oxford que é psicólogo forense, trabalha em prisões de alta segurança e hospitais para criminosos com comprovada insanidade mental, e um hipnoterapeuta especializado em hipnose forense de investigação. Fizeram um experimento onde testaram 185 pessoas para saber qual o nível de sugestibilidade das pessoas para hipnose. Isso porque apenas menos de 10% da população é considerada muito suscetível. Então, logo de cara, eles eliminaram todas as pessoas que não eram suscetíveis desse grupo. Sobraram 16 candidatos. Desses 16, tiraram quem poderia ter danos psicológicos permanentes com a experiência. Então ficaram com 11. Nesses 11, precisaram testar quem rejeitaria normas sociais. Então levaram eles para um restaurante com pouco movimento e, sem eles saberem, submeteram eles à hipnose. O que aconteceria? Assim que eles se sentassem no restaurante, eles sentiriam a cadeira do restaurante ficar muito, muito quente, provocando muito calor a ponto deles quererem tirar a roupa, mesmo na frente dos outros. 4 deles não ligaram para padrões sociais e foram se despindo. Esses 4 foram levados para o próximo teste. Teriam que entrar em uma banheira de metal com água super gelada e nela tinham que permanecer como se fosse uma água morna. Como os especialistas estavam acompanhando a pressão arterial e os batimentos cardíacos deles, viram que só um se manteve na água morna por muito tempo, com a pressão arterial, os batimentos cardíacos em estado de calma, como se estivesse realmente relaxando. E o corpo dele não entrava em hipotermia. Pronto, esse era o candidato que eles queriam para o teste final, onde ele iria precisar cometer um assassinato. Claro que nada era de verdade, né, gente? Tudo seria encenado, mas o participante não sabia de nada, nem que ia passar por mais esse teste. Inclusive, falaram para ele que o experimento tinha acabado, que ele tinha já chegado até o final, que não iam mais precisar dele, não iam mais hipnotizar ele, mas que ele deveria voltar no dia seguinte para gravar um depoimento contando como tudo tinha sido. Tudo já programado. No dia seguinte, continuaram a encenação, mas colocaram ele, sem ele saber, em efeito hipnótico, onde Santiago foi instruído de todos os passos, tudo que ele deveria fazer, que ele teria que pegar uma mochila vermelha que estaria em uma moto com uma arma dentro, e aí ele teria que esperar determinada celebridade sair de um hotel e atirar nela. Claro que não tinha celebridade nenhuma, era um ator e tinham paparazzis de mentira na frente do hotel, e o Santiago fez tudo conforme instruído, e atirou várias vezes na pessoa determinada, né, no ator. Esse ator tinha bolsinhas de tinta no corpo que estouraram, imitando sangue. O barulho do tiro também foi simulado, tudo para parecer super real para o Santiago. Após o tiro, ele foi tirado do transe hipnótico e não lembrava de mais nada. O que esse caso mostra? Que com pessoas que têm emoções mais afloradas, ou seja, que são mais sugestionáveis, que aceitam de forma mais fácil novas ideias, elas têm resultado mais rápido com a mentalização. Quanto maior a emoção, mais rápido o sistema nervoso começa a criar a química do estado que se quer atingir. Claro que não podem ser emoções ruins, né? Como a gente viu antes. Se você mentalizar e isso te gerar uma sensação de medo, impaciência, pessimismo ou algo do tipo, seu corpo vai acender o sistema de emergência dele, que faz com que a nossa saúde piore devido aos hormônios ligados ao estresse. O que deve ser sentido na visualização? A apreciação e gratidão. Essas são as emoções que mais aumentam o nível de sugestionabilidade. Por quê? Porque ficamos gratos quando algo já aconteceu, né?
Se a gente gera essa emoção para o corpo, a gente induz que a gente já gerou o resultado esperado. Mentes analíticas tendem a ter mais dificuldade para criar esse estado emocional para o corpo, porque são pessoas que normalmente julgam, repensam, racionalizam, comparam tudo com experiências passadas, ou seja, acabam criando os mesmos estados existentes no passado. Eu faço muito isso. Então, o que fazer com essa mente analítica? Ela não vai, então, ter a chance de conseguir transformar a própria vida? Vai. A gente tem momentos específicos em que a gente vai conseguir burlar essa mente analítica, sem ela perceber e parar para analisar a nossa sugestão, a nossa mentalização, né? Então, por exemplo, quando a mente ou o corpo estão muito cansados, ou estão em um estado de meditação, concentrados no mundo interior das emoções, através da meditação, nós paramos de pensar analiticamente e aquietamos a mente. E aí a gente consegue sugestionar a mente para o crescimento, para a reparação, alegria, amor. E aí liberta a gente do medo, do desequilíbrio e do estresse. Então é assim, a gente vive em estado beta, mas a gente precisa entrar em um estado mental mais lento para conseguir penetrar e sugestionar a nossa mente. Então quando a gente está relaxado, a gente vai para alfa. As pessoas mais facilmente sugestionáveis, elas passam mais tempo relaxados em alfa do que em beta. Quando a gente está adormecendo, a gente está em teta. Então, é esse o estado que a gente quer. Mas ainda assim, mudar as suas crenças, os seus pensamentos, não é uma tarefa fácil. Eles estão enraizados no seu inconsciente por muitos anos. Várias vezes você confirmou, a partir de experiências pessoais, que essas crenças são verdadeiras. E o pior é que você, às vezes, nem sabe quais são elas de forma consciente. Ainda que descubram ou já saibam o que precisa ser mudado, a mudança precisa ser consistente para que o efeito placebo vire uma condição permanente e o nosso cérebro não queira voltar ao antigo padrão já enraizado, automatizado, né? Porque todo ambiente externo, os lugares, as pessoas, vão continuar como sempre foram, te lembrando o tempo todo do passado, de como as coisas sempre são. A força do ambiente é tão forte que um estudo na Nova Zelândia fez um experimento com 148 estudantes em um bar. Dividiu em 2 grupos e disseram que o primeiro grupo beberia vodka com água tônica, o outro grupo só água tônica. Mas o ambiente e o bar foram preparados para só servirem água tônica. Ninguém tomou uma gota de álcool. Acredita que os que pensavam estar bebendo vodka se sentiram embriagados? Porque foram sugestionados pelas palavras e pelo ambiente que fez com que eles se recordassem daquele padrão. Sabe o que é mais impressionante? Eles não só se sentiam assim, mas o corpo deles produziu sinais de intoxicação. O contrário também é verdadeiro, o ambiente também pode curar. Isso é feito em uma ala de recuperação em um hospital na Pensilvânia, que tem janelas para uma paisagem natural linda, cheia de árvores. Os pacientes daquela ala precisam de analgésicos menos potentes e recebem alta cerca de 8 dias antes do que os pacientes com vista para uma parede de tijolos. Para mudar uma crença ou uma percepção, a gente tem que tomar uma decisão forte que gere uma emoção superior ao programa já implantado no cérebro. Aí a gente vai conseguir apagar o passado para que o novo possa reescrever o programa neurológico, mudando geneticamente o corpo. Na física quântica se fala do efeito do observador, que é quando a matéria só pode existir se existir um observador. E que a mente subjetiva pode influenciar, então, a realidade objetiva, podendo transformar o que está na mente em matéria. A visão quântica diz que se imaginarmos um evento futuro, criando uma realidade potencial influenciada pela observação emocional, nos permite criar outras realidades, já que o universo é feito de energia. Por isso, o autor fala que a gente deve se concentrar mais no que a gente quer do que no que a gente não quer. Pois a gente cria por colapso da emoção qualquer uma das realidades. Se a gente colocar consciência alerta, a gente cria energia que influencia a matéria. Por isso o efeito placebo não é fantasia, é realidade quântica. Olha o caso da Lori, que é citado no livro. Com 19 anos, ela fazia dança, tênis, corrida, fisiculturismo, mas começou a sentir dores em uma perna e o médico diagnosticou ela com uma doença rara, degenerativa, que tornava seus ossos da perna muito fracos. Então, eles podiam se partir a qualquer momento. Consultou vários médicos que disseram a mesma coisa e recomendavam, além dos cuidados todos, que ela fizesse uma cirurgia para colocar uma haste no osso. Mas um último médico que ela consultou
disse que não ia valer a pena a haste, porque o osso iria se partir da mesma forma, que o certo mesmo era ela se cuidar e se mexer o mínimo possível para o resto da vida. Então a menina de 19 anos passou a andar só de muletas e o mínimo possível porque ela era frágil. E aí ela percebeu que ser frágil fazia ela ter alguns benefícios onde ela chegava. Todo mundo se preocupava com ela, em ceder um lugar para ela, se ela estava bem. E o pai, que era muito agressivo, também não descontava mais a raiva nela. Em seguida, a doença acabou gerando uma escoliose que fazia a Lori ter muitas dores na coluna. Precisou sair do emprego, porque tinha que faltar muitas vezes, não conseguiu continuar a pós-graduação porque o lugar não tinha elevadores. Claro que, sedentária e isolada, ela acabou gerando depressão e ansiedade. Até que ela resolve participar do workshop do Joe Dispenza. Não para se curar, porque ela não achava que isso fosse ser possível, mas para pelo menos se sentir melhor emocionalmente. E aí fez as primeiras mudanças. Não falava mais sobre a doença com as pessoas, permanecia alerta quanto aos seus pensamentos e às palavras, criava novos pensamentos para substituir as crenças e repetia eles várias vezes ao dia, mas levou mais de 2 anos para que a Lori sentisse realmente o que falava. Continuou indo aos workshops e praticava meditação, visualização, até porque ela achava que não tinha nada a perder ao fechar os olhos por 1 hora todos os dias, né? Acontece que, um tempo depois, a fratura que aparecia em todos os exames tinha desaparecido, sem explicação. E o médico recomendou que ela fizesse então bicicleta ergométrica 2 vezes por semana por 10 minutos. Foi aí que ela percebeu que ela estava realmente conseguindo mudar o seu ambiente interno, seu corpo, né, para que ela criasse proteínas saudáveis, substituindo o padrão das proteínas da doença. Ela resolveu que iria mudar o seu exterior também. E aí mudou tudo que podia, desde a academia, que fazia bicicleta, quanto ao jeito de passar desodorante, o lado da cama que dormia, tudo que pudesse ser mudado, ela mudou para abandonar o velho eu e passar o máximo que podia de sinais novos para o corpo. Colocou bilhetes motivadores pela casa, no carro. Um dizia: os seus pensamentos têm um poder incrível, escolha-os bem. Um tempo depois, o médico disse que ela não apresentava mais nenhum vestígio de fratura. Ela tinha criado uma nova Lori. Foi em outro workshop do Joe e estava muito animada, muito alegre, mas aí recebeu uma ligação de que os seus exames de sangue e urina mostravam que a doença ainda estava ativa. Pronto, ela piorou na mesma hora. Olha isso, quase que foi tudo por água abaixo. Só que como ela estava no workshop, ela conversou com uma participante mais experiente que aconselhou ela a pensar em coisas positivas com relação à ida dela ao hospital. E assim ela fez. Foi no hospital agradecendo por tudo que se podia imaginar, desde a hora em que acordou naquele dia, coletou os exames, meditou, fez de tudo para se sentir em paz e manter o estado de alegria dela. 2 semanas se passaram e ela nem lembrava mais do exame. Simplesmente estava tranquila na criação do seu novo eu. Quando eles ligaram dizendo que os exames estavam todos normais. E a Candace, que a partir de um relacionamento conturbado, criou um estado de estresse, raiva, insegurança e tudo mais que acompanha, e foi diagnosticada com tireoidite de Hashimoto. E já sentia diversos efeitos colaterais, como perda de cabelo, ganho de peso. Ela sabia intuitivamente que ela causara aquela doença para o corpo dela, porque só de pensar ou falar sobre o relacionamento com outras pessoas, ela já começava a se sentir mal. A partir dos ensinamentos do Joe Dispenza, começou a aplicar a meditação e o controle dos pensamentos, logo dos sentimentos, e em 9 meses os exames dela estavam todos normalizados, mesmo sem tomar a medicação que tinha sido dita como companheira dela para o resto da vida. Quando o médico perguntou o que ela tinha feito para ter resultados tão expressivos, ela disse que meditando, mantendo um estado emocional elevado todos os dias, e assim ela emitiu epigeneticamente sinais a novos genes, em vez de deixar que as suas emoções mórbidas continuassem a emitir sinais aos velhos genes, e que dessa forma trabalhou regularmente na pessoa que ela queria ser. Quando descobriu que tudo vinha do pensamento, criou a sua cura e também uma vida nova, onde agora, além do trabalho, também era sócia de uma empresa de desenvolvimento pessoal e estava em um relacionamento saudável. Os desafios não existiam mais? Claro que eles sempre vão existir, mas ela observava e os curava da mesma forma que fez antes. O fato é que ela e várias outras pessoas foram curadas apenas com o poder da própria mente, sem cirurgias, sem medicações ou terapia. Todas se tornaram o próprio placebo.
Percebem que lá no primeiro vídeo a gente falou de placebos externos? Aquele que a pessoa usa um meio físico como placebo, um comprimido ou uma injeção, por exemplo? Nos casos apresentados nesse vídeo, foi usado unicamente o placebo interno, a mente. Acreditaram no poder delas mesmas e fizeram a mudança. Mas Joe Dispenza percebeu um detalhe quando passou a acompanhar os exames que mediam as atividades cerebrais antes, durante e após as sessões de meditação. Que precisamos estar atentos para que tipo de realidade nós estamos nos guiando. Se a nossa mente está produzindo sem parar uma realidade que a gente não quer, a gente precisa primeiro passar ela para o estado neutro. Senão ela vai acabar repetindo sem parar os resultados negativos, levando a mais resultado negativo. Depois que se consegue neutralizar o pensamento, se tornar mais sugestionável, aí sim a gente pode começar a gerar um novo eu. Para isso, você precisa primeiro fazer meditações que te levem ao silêncio da mente, esvaziar toda a mente até que você consiga mudar ela positivamente. Isso pode durar algumas sessões ou até várias. O livro traz diversos exemplos de pessoas que conseguiram neutralizar a mente e a partir daí criaram um estado que precisavam, né? Desde o controle dos movimentos de Parkinson, a voltar a ter movimentos controlados dos membros e do restante do corpo depois de uma fratura no pescoço, a interromper hemorragias intensas menstruais em poucas horas. Você já pode usar essas técnicas para começar a sua mudança. Lembrando que a meditação vai ser o seu placebo que você vai tomar todos os dias. Que em vez de você tomar, você vai fechar os olhos e meditar. Todos os dias pela manhã e pela noite, que é quando o nosso corpo está mais relaxado e vai conseguir atingir as ondas cerebrais ideais com mais facilidade. E aí você vai sentar em um lugar tranquilo, que não possa ser interrompido, e mentalizar as suas infinitas possibilidades. Eu vou deixar um vídeo aqui no canal com a meditação guiada que tem no livro para quem quiser usar ela todos os dias. Ajuda bastante para a gente chegar no estado neutro mais rápido, né? E começar a criação do novo eu. Vamos tentar? Hoje acaba a série desse livro. O que você achou? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Te vejo em um próximo vídeo. Tchau!